Olá, boa noite, está no ar mais um GoitaCast número 212. Eu sou o Ricardo Lopes e ao meu lado ele, o Cris. Muito boa noite, Ricardo, tudo bom? Beleza, Cris, tranquilo, gostei da florzinha aí, cara. A gente trouxe para fazer uma justa homenagem daqui a pouco, né? É verdade, tem uma homenagem aí muito especial de uma pessoa que está chegando ao planeta. Grande Cris, é o Cris desbotado. Deu uma desaturada um pouquinho. Rapaz. Boa noite pro nosso convidado também, Nilo. E hoje no centro da bancada, ele que já é nosso sócio aqui no GoitaCast, o palestrante Nilo Deison. Boa noite a todos presentes, hoje aqui com vocês mais uma vez. Com certeza hoje vamos ter um conteúdo interessante para todos vocês que vão estar assistindo a programação. Exatamente, o Nilo veio cheio de novidades aí, né? A gente vai conversar ao longo aí do programa. E antes eu gostaria de lembrar que o GoitaCast tem alguns parceiros, começando com o nosso lanchinho de toda quarta-feira, da onde? Boutique do Pão do Parque Imperial, que fica na rua Professora Brandina de Melo, 339. Telefone DDD 22 99781 7016. Nas redes sociais, @Boutique do Pão 339. É a minha padaria, não que eu seja proprietário, eu compro lá. Quem sou eu para ter uma padaria, né? Nem sei fazer pão. E temos também Capitão Brownies, o melhor brownie que existe, que inclusive eu estou esperando o brownie chegar, né? Pro nosso convidado, pro Cris. É verdade. Pra toda a galera aqui da Rede Aurora, que eu sou muito cobrado. Era pra eu trazer, né? Cris, o que houve? Eu não tô entendendo, cara. Falha de comunicação. É verdade. E todo mundo fica cobrando que o brownie é tão bom que todo mundo quer, rapaz. Quase que me batem aqui na Rede Aurora, entendeu? Vocês não estão entendendo. Mas o Capitão Brownies, para você saborear o melhor brownie que existe, você vai ligar para o DDD 22 98836 9444. Nas redes sociais, @capitão.brownies. Meu amigo Patrick Constantino assistindo aí, ele que realiza a mágica do brownie. Ele é o Capitão Brownies. Ele é o Capitão Brownies. Sabe por que Capitão Brownies? Por causa do Capitão Planeta. Tá, é? É. Legal. Porque ele é fã do Capitão Planeta. Viagem. E eu nunca imaginei isso, cara. Mó viagem, né? Maneiro. Mas, Ricardo, todo mundo percebeu que tem alguma coisa diferente, né, no vídeo. Tem uma coisa diferente. É que eu cortei o cabelo de semana passada. O cabelo tá diferente. Mas vamos fazer a nossa... uma homenagem para alguém que tá vindo e para alguém que partiu também, exatamente. né? Vou deixar seu cargo aí para você dedicar essa homenagem a essas pessoas antes da gente começar o nosso bate-papo. Claro. Primeiro, né, eu vou desejar aí boas-vindas a Maria Alice, que tá chegando. Não é essa? Não. O que aconteceu? É só uma, Billy, é só a criança. Aí, bem-vinda, Maria Alice, aí filha do nosso Cris. De verdade. Chegando ao planeta Terra, né? Chegou aí ontem, né? Dia 17/3. E boa sorte, né? Nesse nosso planeta tão louco. É isso aí. E fazendo também uma outra justíssima homenagem. Para alguém chegar ao mundo, alguém tem que sair. Tem que sair. Por isso o Cris não tá aqui hoje. Afinal, ele... Não. Licença paternidade. Tá de licença maternidade por ter o neném ontem. Então, parabéns aí. Boa sorte também pro Cris. Que inclusive tá assistindo a gente ali, ó. Aí, ó. Aí, ó, nosso verdadeiro Cris. Aqui temos o Cris paraguaio. Chopi. Nosso Cris Pietro. Aí, ó, Maria Alice assistindo a gente. Aí, legal. Tem bom gosto a criança, né? Bom que não dá pra ver no horário das 11 da noite na reprise, tá vendo ao vivo agora. Exatamente, né? Lembrando que GoitaCast, além de passar às 9 horas às quartas-feiras, passa todo dia na TV Aurora
às 11 horas da noite. Depois do Zoom Aurora. Zoom Aurora. Que essa semana foi apresentado brilhantemente Márcio Rios, Richard E eu. Foi legal, cara. Anos 90, né? Foi bem legal. Tava legal. hora de Black Power, hora de Cláudio Hanna aqui. Nossa, foi muito legal, assim. Vários personagens. Foi muito maneiro. Teve Hebe, teve Xuxa, teve Eliana. Tiazinha, teve de tudo. Banheira do Gugu. Quase rolou aqui uma reconstituição. Quase. O Márcio Rios não se controlava com a música, começava a dançar, querendo fazer striptease. Foi uma loucura aqui. Vamos lá. Vamos agora voltar ao GoitaCast, né? Temos aqui o nosso sócio Nilo Deison. E ele, eu acho que não precisa nem se apresentar mais, né? Mas, para quem ainda não o conhece, ele vai se apresentar e tem uma novidade aí bem interessante para contar pra gente, né, Nilo? Sim, para quem ainda não nos conhece, né? Mais uma vez estamos aí para você poder estar conhecendo o nosso trabalho. Eu sou escritor, filósofo, poeta, acadêmico de algumas academias de letras aqui e fora do país. Corretor de imóveis, enfim, uma série de atividades, tanto na área da corretagem, palestras e outros segmentos. Legal, né? Eu fico pensando, Nilo, você dorme? Literalmente, não. Não dá tempo, né? Cara, eu fico pensando no currículo desse homem. É um livro o currículo dele? Eu até brinco que eu não tenho conseguido dormir porque realmente o sono ele não consegue me alcançar, porque a mente não para. Não dá. Você tem quando você termina uma, já tem outra. Vou dormir lá para as 3, literalmente mesmo. 3, 4 horas da manhã que eu vou dormir. Acorda? Aí acorda bem cedo, mesmo que tivesse dormido. O organismo já acostumou. Muito café. E aí o dia todo café. Eu vejo lá, né, seus vídeos, eu vejo mais da área imobiliária, né? Eu acho muito legal, cara, que eu costumo ser fã de tudo que eu acho muito difícil, que eu não sei fazer, né? E eu acho muito maneiro, por exemplo, um cara olhar um terreno e ali naquele terreno ele imaginar uma casa, né? E eu não tenho a mínima noção de como que é feito isso, cara, assim, entendeu? E o corretor, né, ele tem que saber uma série de informações. Negócio de poente, nascente, que eu também não sei, pé direito. Não tem pé esquerdo, né? É uma linguagem, né, do mercado. Uma linguagem do mercado. Linguagem coloquial que nós chamamos, né, para um tipo de nicho de segmento de coisa julgada. Então isso aí, dentro do contexto do mercado imobiliário, é uma linguagem que se fala pé direito, uns falam pé duplo e por aí vai. Olha, pé duplo eu não conhecia. Tem uns que falam assim. O que seria o pé direito? Na verdade, primeira vez que estou ouvindo. Eles dizem, você não conhecia? É o mesmo, não. praticamente. Eles colocam como se fosse mais... você coloca ali uma parte maior na construção, na fachada, do que a outra. Fica como se fosse um lado maior, né, na fachada dela. Tipo uma sala imponente. Que, tipo assim, a lâmpada fica tão alta que você tem que ter aquela escada de bombeiros pra trocar. Ah, tá. É a parte mais alta, né, Entendi. do prédio. A questão também topográfica, né? Muito de geografia, vocês têm que ter essa noção para... A corretagem, ela é bem complexa. Parece com um oceano que não tem fim. Por exemplo, como ele citou, lote, quando a pessoa chega num lote, imagina ali um imóvel, por exemplo, um lote muito curto, de 6 por 30, por exemplo. Quem olha assim fala, não dá para fazer nada aqui, mas dá. Então, assim, o cliente, quando ele vai comprar um terreno, tem que saber para qual fim, se é para a valorização dele, do próprio terreno, para depois fazer uma venda ou para a construção. E aí, claro, nesse caso, a gente vai olhar qual é o entendimento dele, o que ele quer e apresentar os lotes, se esse é o caso do cliente, e aí mostrar o que nós temos na cidade hoje, na região, como lote e oportunidades para uma construção dentro daquilo que ela tem como poder aquisitivo de compra. Então, existe uma série de questões. Análise de crédito, se vai ser uma construção no financiamento ou se ela tem recurso próprio, né? E aí vai ser analisado qual o tamanho do metro quadrado que ela quer de construção, e aí entra uma série de outros detalhes, que são questões documentais, processos, etapas, né? Tudo que o cliente, o comprador, ele vai ter que ter para poder fazer esse investimento e fazer os cálculos. Se ele é um investidor, o que ele vai ter de retorno e quando, como. O cálculo, por exemplo, para um investidor é diferente para uma pessoa que está comprando para morar. Então isso aí é atendimento separado, é um tipo de atendimento diferenciado, entende? Para cada tipo de, seja um imóvel pronto, ele tem categoria
propriedade e categoria posse, né? Aquele documento que é todo documentado, está pronto até para vender no financiamento, todo regular. E tem aquele imóvel que é irregular, né? Nós chamamos de irregular porque ele só tem um documento de compra e posse. Então ele não pode ser vendido por financiamento bancário. Então no mercado imobiliário, quando se trata de imóvel, lote, construção, seja lá qual for a modalidade, que são tantas, o corretor tem que dominar toda essa parte. Para um comprador, para um investidor, dominar a parte econômica. Ele tem que saber um pouco de economia, tem que saber um pouco de... Ele tem que saber um pouco de consultoria financeira, entender um pouco de lei, porque ele trabalha em cima da Lei 6.530 de 78 e da Lei 9.514 de 97, principalmente a primeira, que é a Lei do Corretor, é a Bíblia do Corretor. Então é uma série de questões que ele tem que responder, e responde criminalmente, lembrando que o corretor tem que ter o CRES. Sem o CRES, a atividade legal, crime, é atividade legal da profissão, crime. Então aí essa pessoa pode levar um problema para dentro de casa se ela comprar com alguém que não é corretor credenciado mesmo. Você vê que é tão complexo, né? Que, por exemplo, se eu quiser ser vendedor de carro, eu vou ter lá a minha experiência, vou vender imóveis, mas para vender o imóvel eu tenho que ter um documento, uma formação, uma certificação. Sim. O CRES seria uma certificação. Na verdade, eu não sei se vocês lembram como que é uma carteira de um advogado. A carteira tipo da OAB. Exatamente igual, não muda absolutamente nada. Só um detalhe, ao invés da OAB, tá escrito lá CRES, que é o órgão regional. O CRES nada mais é do que o próprio um órgão fiscalizador regional, mas tem algo acima dele, que já é federal, que é o CONFES. O CONFES é federal a nível nacional, ele é quem comanda todas as leis do mercado imobiliário, está ligado ao direito imobiliário ligado ao direito, aí tem o direito do trabalho, direito civil. Então nós estamos falando de uma coisa que está dentro da própria Constituição, a corretagem, a carreira de corretor. Então tem o direito civil, direito trabalhista e direito imobiliário, todos ligados dentro da própria carreira, que uma coisa vai puxando a outra. Então quando você vai analisar, a carreira ela é tão complexa, mas ela tem tantas oportunidades também, tanto para o corretor quanto para quem está chegando, que a diferença é gritante. Uma é a glória do sol, outra é a glória da lua. Mas até entre estrela e estrela, a diferença de esplendor quando alguém vem comprar o mesmo imóvel com corretores diferentes. E aí ela diz assim, é o mesmo imóvel, eu posso comprar com qualquer um. Nem sempre ela vai pagar o mesmo valor. Muitas das vezes, ela, por não ter sido bem atendida por um profissional qualificado, ela pode levar para dentro de casa um problema que talvez ela, em poucos anos, ou ela vai perder aquele imóvel para leilão, ou ela simplesmente vai se enrolar toda. Porque lá no início não houve uma projeção. Aí é o cuidado que a gente tem sempre com o cliente, que é a projeção de curto, médio e longo prazo para aquilo que ele está comprando, para otimizar o tempo dele, não atrapalhar o orçamento e também fazer com que ele se torne também um indicador, um investidor futuro, entendeu? Isso aí. É uma consultoria, cara, não é uma venda, né? Você está vendendo um sonho. Sim. A casa própria, né? É um peso isso, né? A casa própria. E eu tenho percebido aí, Nilo, que hoje tem a questão dos condomínios. Sim. E hoje os condomínios, né, não como antigamente, eles são resorts. Sim. Com vários espaços, né, com salões de festas, academias, né? É um novo segmento, né, cara? É o que tá pegando hoje aí, principalmente para a galera aí que tá com mais dinheiro, né? Hoje quem vai morar em condomínio já realmente está, podemos dizer, do faixa 2 ao faixa 3, que nós temos etapas, faixa 1, 2, 3, 4. São faixas de pessoas que têm uma renda específica. Então, quem pode comprar hoje dentro de um condomínio de médio a alto padrão são pessoas que têm um poder aquisitivo maior. Empresários, pessoas que realmente já têm uma vida consolidada, tá ali dentro da faixa dos 50, 40 anos, por aí. Já realmente tem uma vida mais tranquila. Já o faixa 1 é aquela pessoa realmente que está começando a vida agora, normalmente. Aí vem o governo federal para ajudar, criou o programa Minha Casa Minha Vida para ajudar essas pessoas a não ficar sem um imóvel e parar de pagar um aluguel. Exemplo, se eu pego uma pessoa e pergunto assim, você está pagando hoje aluguel quanto? Aí ela diz assim, R$800. Básico, vamos botar aí 800. E aí eu falo assim, vamos pensar um exemplo, se você pega aqueles R$800 e você a partir do próximo mês
você vai começar a pagar R$ 1.200 durante 60 meses. Um exemplo. Durante 60 meses, R$ 1.200. Depois desses 60 meses, vamos dizer que você vai começar a pagar os seus 800 com uma projeção para poder até diminuir ela para 500 ou menos. Isso tudo de forma gradual. É uma proposta boa ou ruim? Aí a pessoa pode dizer assim, ruim, porque eu vou começar pagando muito caro, 1.200. Tá, mas se você daqui a pouco está pagando 500 ou até menos, não é legal? É. Só que tem um problema aí. Esse imóvel nunca, jamais ele será seu. Agora, se você investe isso para comprar pelo programa Minha Casa Minha Vida e você não pode comprar um imóvel pronto porque tem que ter a entrada à vista mais documentação, o governo federal criou o programa Minha Casa Minha Vida para isso. Ele libera um desconto, podemos dizer assim, através de alguns critérios que são dependente, carteira assinada há mais de 3 anos, a pessoa realmente tendo uma vida tranquila ali financeiramente, libera para ela até 80% do financiamento de um lançamento. Aí o que o banco faz? O banco financia 80% e a construtora, por sua vez, financia o restante dos 20%, parcelando em 60 vezes. Ou seja, essa pessoa vai trocar a parcela dela de um aluguel por uma parcela com o banco. A parcela do banco não passa de 30% da renda que ela ganha. Então é sempre menor do que um aluguel, ela controla isso, diminui nas amortizações, no valor à vista emprestado ou no tempo, né, de trás para frente ou no à vista, dependendo da tabela que ela cair. Isso para essa galera. Já quem vai entrar para um condomínio de médio e alto padrão, a conversa é outra. Então aí, por que ela está indo para ali? Qual é o interesse dela, a intenção? Aí já é uma outra questão, se ela vai comprar um imóvel já pronto dentro de um condomínio ou se ela quer uma construção. A construção sempre sai mais barato, embora pareça que não. No final, sim. Ou se ela quer comprar também para depois poder alugar e ter uma renda ou revender, ou se vai ser realmente para morar ali, né? Exatamente, porque cada casa, ela tem uma... Toda vez que nós vamos levar um cliente numa casa, no imóvel, nunca a gente precisa... esse aqui é o quarto, não, deixa a pessoa, ela vai entrar. Isso fica até uma dica, né? Inclusive, nós estamos dando curso e temos até um projeto assim, para o país, assim, para corretores de outros lugares. Graças a Deus, aos pouquinhos estão chegando os corretores. Então, assim, quando você entra no imóvel, deixa o cliente entrar lá. Ele vai olhar o imóvel depois que a gente vai trabalhar em cima do que realmente ele deseja, que é a emoção, trazer para ele realmente aquela experiência, ele vivendo naquele imóvel, como é que seria, a família dele, os filhos dele. É aqui que você, de repente, pode realmente passar o resto da sua vida ou boa parte dela. Nem sempre vai ser o primeiro imóvel. Mas levando em consideração que no Brasil, um brasileiro vai comprar um imóvel na vida, diferente dos Estados Unidos, Canadá, Finlândia, onde você tem 3, 4 imóveis, aqui então, esse que chegou ali, olhou, se emocionou, fala, é isso aqui que eu quero. Como que a gente vai fazer? Simples. Na prática, no melhor dos cenários, uma pessoa chega hoje para uma consultoria financeira gratuita lá comigo e dependendo do que ela vai comprar, se tiver tudo em ordem, em 2, 3 dias ela está assinando o contrato dela. Então é muito simples, ao mesmo tempo que é muito complexo. Então depende de vários fatores e detalhes, analisar critério de renda, orçamento da pessoa, realmente se não vai atrapalhar a vida dela, se está no melhor momento para ela, ou criar outro tipo de possibilidade. Exemplo, para finalizar essa parte aqui, que já aconteceu isso, o cliente querer comprar um imóvel, não tem a condição, e aí eu falo, você não vai ficar esperando juntar um dinheiro, porque levando a vida que você leva, pode demorar um pouco. Você vai fazer o dinheiro rodar para você. Que tal você comprar por exemplo, esse lote que se valoriza sozinho, sem usar banco, e você tem uma parcela que cabe no seu orçamento, daqui a pouco o próprio lote se valoriza, você vai fazer um dos dois movimentos. Ou você vende o lote, ou você constrói nele. Você agora só vai fazer o quê? Fazer um financiamento para a construção, porque você já tem o lote. O banco, se você tiver com o saldo devedor do lote, o banco quita aquele saldo devedor com a incorporadora ou com a construtora, e você fica com um financiamento só. Então, assim, claro, o banco vai financiar 80% da obra e a construtora vai parcelar aquele outro restante para ela na negociação na mesa. Então, tudo isso a gente analisamos. Tem questões de taxas, questões de taxa de evolução de obra, documentação, a parte de entrada. Tudo isso é tratado na mesa para entender qual é o momento do cliente. Você falou que ao mesmo tempo que é muito facilitado, também é muito complexo. É facilitado para o cliente, para ficar fácil para o cliente tem que ser complexo para você. Né, eu digo assim, você quer comprar. Eu sempre falo que o proprietário do imóvel e o cliente, eu trato eles como que se fossem, abre aspas, uma criança no bom sentido. Porque eles vêm inocentes, eles não sabem como é que funciona o esquema, abre aspas. Porque eu uso esquema ao invés de sistema. Porque existe esquema.
Então a gente tem que trabalhar em cima da transparência e mostrar todos os cenários, não ocultar informação como acontece aos montes. Sim. Então nós pegamos, clarificamos tudo e falamos, é esse o seu momento ou não. E ali o cliente, cara, não sabia de 0, sei lá quantos % dessas informações na mesa que eu estou sabendo aqui agora. Porque eu fico lá vendo os anúncios e acho que é aquilo dali só. Eu vejo o anúncio e tal, eu dou um clique lá, quero saber mais informações, visito o imóvel, mas não sabia dessas informações. São muitas informações. Então o cliente sai dali já com tomada de decisão. Entende? Tem que esclarecer, né? As tais letras pequenas é um perigo, né? Sim. A letra pequena é um perigo, porque cuidado. A letra, se você, dependendo com quem você está comprando, é o que eu falei, leva um problema para dentro de casa ou não. Porque é a mesma coisa com o médico, com o advogado, da mesma categoria, porque o mercado imobiliário tem vários nichos, vários segmentos. Se você, dependendo de como você está sendo tratado, tá tudo bem, porque tem profissionais maravilhosos. Mas você tem que ver se realmente ele está credenciado, porque depois da família é bem mais precioso patrimônio. Não tem jeito. Então é vir para a mesa, negociar, abre aspas, no mundo hoje digital, muitas pessoas elas negam a ida ao escritório para uma consultoria e ela prefere só a informação via WhatsApp, via internet, está tudo bem, desde que ela esteja disponível para compreender como que funciona cada etapa. A conversa com alguém de um faixa 1, 2 é diferente da conversa de alguém que é empresário, alguém que é empreendedor que quer comprar para poder investir na cidade, nos empreendimentos que chegaram na cidade. Então, quero investir num produto comercial, quero investir, por exemplo, no Aptomais, que é um prédio, o primeiro Airbnb em Campos, 100%. Eu quero o Atenas Mall lá atrás do shopping, naquela região ali do shopping. E ali, enfim, a gente vai entender o momento daquele proprietário, aliás, daquele investidor. Se ele é investidor, a pegada é outra, entendeu? A conversa é totalmente diferente e a gente vai modelando. Quem é quem? De acordo com cada um, né? Cada um. E hoje, Nilo, qual tem sido o público maior que você tem atendido mais? Hoje, atualmente, tem sido as pessoas que o mercado imobiliário tem suas oscilações. Mas hoje, aquela galera que quer comprar um imóvel pronto já para entrar. Só que, abre aspas, pronto o imóvel, mas para entrar, nem sempre vai entrar como ela acha que é. Na mente dela, ela acha, vou comprar, deu o sinal ali da entrada, no financiamento, por exemplo, e agora vou entrar no imóvel. Não, existem etapas, existem processos, questões de certidões do imóvel ainda a ser analisadas, né, junto ao proprietário, documentação toda do proprietário, realmente se aquele imóvel é de quem está sendo vendido, se não tem nenhum problema trabalhista ali que impeça a venda do imóvel por parte do proprietário, se não tem nenhuma pendência e por aí vai, extrajudicial ou judicial. Se for algo extrajudicial, dá para resolver. Se for judicial, a gente vai ter que deixar aquele imóvel um pouco de lado e partir para uma outra possibilidade naquele momento. Então existem várias etapas, tanto para a educação do proprietário, que muitas das vezes não sabe que o imóvel está com algum problema, e ele mesmo está precificando com preço, valor acima do mercado. Então nós educamos ele com a precificação, fazendo também a avaliação dos imóveis. E a avaliação que nós fazemos, entregamos um laudo para explicar a defesa de tese daquele valor, que realmente ele vale aquilo ali. Tem a avaliação dele e o valor de venda, de precificação. E cabe ao proprietário querer ou não. Se ele não quiser, vai ficar ali alguns anos ou, sei lá, décadas e não vai conseguir vender. Porque vai ficar na mão de um monte de corretor com vários preços diferentes. Isso vai desvalorizar o imóvel dele. E aí o tempo vai passando, o que era para ser valorizado se perde. O que eu observo muito, Nilo, é que acontece muito nas famílias, né, as questões de inventários, onde às vezes gera conflitos, né? E às vezes tem que fazer até uma avaliação judicial. Isso tem muito problema, né, em relação a isso. Sim, uma pessoa que quer vender o imóvel dela, está com problema de inventário, alguma coisa dessa natureza ainda não se resolveu, ela não vai conseguir vender aquele imóvel, vai ter que partir para essa parte aí burocrática, judicial, e pedir uma avaliação. Dependendo dessa avaliação, existe um curso para os corretores que o próprio CNAE, né, ela tem que fazer o curso do CNAE para poder fazer essa avaliação e conseguir de forma estratégica entregar aquela tese, aquela defesa ali, aquele laudo, e aí dependendo do prazo, do tempo, vai dar conformidade. Só que não são todos os tipos de corretores que fazem avaliação de imóvel.
Então, a avaliação de imóvel, existe a Lei 6.530 de 78, que já dá ao próprio corretor o poder de precificação e avaliação do imóvel. Ele pode entregar um laudo ali de prestação, de precificação e orientação. Mas também tem o pessoal do CNAE, que já tem o CNAE ou o CNAE judicial, né, para poder fazer aí prestação de serviço até mesmo para a justiça, para algumas instituições e empresas grandes, e vai lá, o imóvel está com problema judicial, extrajudicial, inventário, eu preciso de um corretor avaliador. Então é o corretor credenciado, vai lá e faz a avaliação e tem aquele prazo, né? Então aquele imóvel naquele momento não pode ser vendido porque tem esse impedimento, né? Aí existe, cada caso é um caso a ser analisado. Já teve caso do proprietário querer vender como uma posse, aí é uma outra. São vários detalhes que a gente tem que analisar. Isso é seguro? Tem problema, pode acontecer problema. Então a gente toma cuidado com certos detalhezinhos, porque tem proprietário que quer fazer do jeito dele. E aí depois lá na frente dá um problema que não tem como resolver de forma amigável, aí tem que partir para a justiça. Então tem que tomar cuidado com quem está apresentando uma proposta. Ah, eu preciso do dinheiro agora. E eu estou desesperado pelo dinheiro, mas meu imóvel está cheio de problema. E aí, cara, o cara não procura um corretor sério, faz a coisa de qualquer maneira e lá na frente dá um problemão. Aí você vê aí, ó, passa por aí, você vê um monte de casa aí abandonada, bonita, porque tá com problema aí. Problema judicial, problema familiar, e a coisa não anda. Porque eu vejo assim, né? Levando para o lado dos veículos, existe uma tabela FIP do carro, por exemplo. Então eu tenho lá, vamos dar um exemplo, um Palio 2015, ele tem a FIP dele. Óbvio que dentro daquela FIP eu tenho que olhar o estado do carro, se realmente tem alguma coisa para fazer, para eu descontar dessa FIP dele. O imóvel, só que o imóvel é mais complexo, porque eu tenho uma construção, mas não depende só da construção, tem o local, né? Às vezes é um bairro não tão bom, mas é a mesma construção. Vocês têm como se fosse uma tabela FIP de imóveis? Na verdade, não é tabela. Nós temos um outro critério. O cara construiu um imóvel em uma localização aonde tem ali aquela área de defesa ambiental. Não pode construir ali. O cara foi lá e construiu um tempo atrás. E tá tudo bem para ele. Mas na hora que ele vai vender, aparece um monte de pepino. Então, por exemplo, ele já começa errado, que construiu sem licença. Não teve licença da prefeitura, não passou pelos órgãos competentes, né? Enfim, tem uma série de questões burocráticas documentais ali. Aí já está tudo errado a construção. E ainda por cima ele está colocando o valor que ele acha porque ele gastou tanto para construir aquele imóvel. E aí vem, eu tenho um sentimento tal por esse imóvel, eu quero vender por tanto. A tabela que nós usamos, no caso, é a precificação justa para aquela região. Aí nisso implica alguns detalhes, que são melhorias, como que é o bairro, se o bairro está realmente, tem serviços públicos, como está saneamento, tudo direitinho, tudo bem em detalhes. Na parte logradouro, tudo mais. Na parte interna, o imóvel tem que estar impecável. Ainda mais se o imóvel for regular, se ele tiver direitinho, ele tem que estar certinho, porque qualquer problema que ele tiver estrutural, e ele for um financiamento, a engenharia, quando for lá, a engenharia da Caixa ou engenharia de banco privado, quando for lá, pode reprovar. E aí isso impede da continuidade naquele momento. Então a orientação sempre quando a gente vai fazer a captação de um imóvel ou a avaliação, é a orientação no imóvel. Quando nós visitamos o imóvel, olhamos tudo, principalmente a parte documental, que é muito importante. Número da matrícula, né? E muitas das vezes quando a gente vai vender um imóvel, tem que puxar ali o inteiro teor dele, né, para ver se realmente quem é o proprietário é proprietário ou ele só tem a posse do imóvel. Se ele só tem a posse, quem é o proprietário? Não tem proprietário. Realmente é um documento de compra e venda, e nos cartórios já passou vários proprietários, vários donos de posse, que é diferente, né? E aí a gente tem que analisar tudo isso aí. Então não existe uma tabela fixa, existe a questão de ver realmente se aquele valor ali para aquela região vale ou não. Porque tem imóvel aí que tá botando aí quase 1 milhão em lugar que não vale, tem nem como. É verdade. Há algum tempo atrás, eu estive lá em São João da Barra. Acredito que seja a questão do local. Tem ali o centrão de São João da Barra, onde tem a praça, a igreja. Do lado da igreja, uma casa legalzinha, mas a casa, para você ter uma ideia, não tem nem garagem. Uma casa bem simples assim. Eu liguei na época, até achei que poderia ter uma piscina, não tinha só churrasqueira.
e ele tava pedindo 800 mil reais na casa. Uma casa pequena, não tem nem garagem. Não tem garagem, nada de 800 diferencial, mil né? reais. Então eu achei assim, poxa, 800 mil reais eu já vi casa até com piscina, com garagem. Uhum. Tipo, no IPS, aqui, trazendo pra Campos, né? Eu achei tão fora do normal esse valor, 800 mil reais. Sim. O Brasil hoje nós temos 5.570 municípios, se não me falha a memória. E temos uma média aí, bota aí uma média de mais de 80%, bota aí 80% dos imóveis no Brasil não estão regulares. Muitos imóveis não são regulares. Você imagina só, aquelas propriedades nas favelas, nos vilarejos, nas cidades pequenas, por exemplo, daqui para o Nordeste, você encontra muito vilarejo, muita cidade pequena, municípios pequenos. A maioria daquelas casas foram construídas sem regularização nenhuma. Não tem nada da prefeitura ali de liberação. Enfim. Com certeza tem cidades Nossa, inteiras que não tem Aí uma, você uma pensa, casa regular. qual o critério que você dá para, colocar o valor de um imóvel e universalizar ele? Dizer, olha, esse imóvel, por ele ter 3 quartos, ser todo em porcelanato, rebaixamento em gesso, ele tem um pé duplo e tem aquilo outro, ele vale X. Aí você pega aquele mesmo valor, aquele mesmo imóvel, mesmo tamanho do metro quadrado, e joga ele, por exemplo, tira ele do Parque Tamandaré e joga ele lá em São Sebastião, lá na Baixada. Caramba, é mesmo. A diferença é gritante. Então é a região, não é o imóvel em si, é a região e outros critérios são analisados, como principalmente a parte documental. Se não tem documento, a primeira coisa, documentação tá ok, maravilha. Se não tiver orientação, quer regularizar ou quer continuar como tá? Se quiser continuar como tá, aí já é um problema, porque você só vai conseguir vender ele à vista. E não vai vender ele como sendo seu, é uma posse. Você só tá passando a posse dele. Transferindo a posse. E é difícil, não é todo mundo que tem um dinheiro à vista para comprar um imóvel dessa forma, né? Então, assim, nós chamamos esse tipo de imóvel documento de gaveta, né? O pessoal fala documento antigo. Ah, mas foi feito em cartório, bonitinho ali. Tá, você tem a posse dele. Que na compra de um imóvel regular, existe o contrato de compra e venda. Depois desse contrato de compra e venda, vem todo o processo de regularização até chegar ao registro. Então, são certidões, mais certidões. Enfim, é uma série de questões e de detalhes para que aquele imóvel realmente passe a ser do novo proprietário. A alienação do imóvel agora passa para ele e não está mais... Todos os encargos agora de IPTU, tudo é com ele, não com o outro. E tem clientes, pessoas que vendem o imóvel dela de forma errada também. Que ela, na hora, vai vender, ela simplesmente quer vender, por exemplo, o próprio financiamento dela e vende de forma errada. E deixa no nome dela, mas outra pessoa morando lá. Ou seja, a pessoa que está morando, está pagando a parcela que é dela aqui, no nome dela. Tem um problema nisso daí que pode acontecer. Ah, mas tem um contrato ali que você está só com a posse. Então pode acontecer um problema lá na frente, porque o imóvel que você pegou na posse não é seu. Está no nome de outra pessoa que também ainda não é dela, porque ela não quitou ainda. Então ainda ela é co-proprietária, porque ainda é do banco. Então, assim, existe essa questão toda que tem que ser passada para o cliente também. É igual um carro alienado, né? Que você tá no seu nome, mas ele tá alienado ao banco. Aí depois que você paga, aí você paga um documento, que eu acho que é gravame que fala, lá é o habite, para ele passar a ser seu. Isso aí, gravame. Baixa de gravame. Tem toda uma questão burocrática que às vezes acaba sendo ignorada, né? Rapaz, e a pessoa, como ele falou, né, na emoção, acaba esquecendo dessas etapas tão importantes. Ou nem sabe, né? Nem sabe. O padrão. Eu sabia de muita coisa que ele falou. Existe até lei para aluguel. Então tem cliente que vai alugar um imóvel, por exemplo, e teve uma cliente que ia botar um imóvel para a gente trabalhar o imóvel dela para locação, ela desistiu quando nós falamos como que funciona essa parte burocrática documental. Não, deixa eu fazer do meu jeito mesmo. Eu vou lá, alugo para a pessoa ali, faz aquele contratozinho ali e acabou. Tá tudo bem, é com ela, mas se ela quiser uma coisa direitinho, aí vamos dizer, é bem mais complexo. Pra gente, não, mas para o cliente, sim. Então eu falo assim, você não vai mexer com a parte burocrática. Você só tem que entender que vai chegar um momento que você tem que estar preparado, porque eu vou precisar disso, e você vai ter um gasto disso. Então ela já sabe já o que eu vou precisar dela e o que ela tem que me dar depois em relação àquilo. Eu não quero, então já é outra. Então, se a pessoa não quer a coisa certa, então vai do jeito que é. É com ela. É com ela. A gente não gostamos de trabalhar assim, então a gente deixa ela trabalhar sozinha, do jeito que ela quer.
se não vai trabalhar, porque a gente trabalha muito com o nosso nome. Então a gente tem um nome a zelar. Então imagina só, você fazer uma borrada de vender um imóvel, deu problema pro cliente, o cliente nunca mais compra e também você está defamado no mercado. É daqui para ali. Mas tá manchada. Tá manchada, né? Você não pode, tem que ser. É melhor você perder aquele cliente do que você vender. Foi o que aconteceu com alguns casos que a gente ia ver que é da BO, vai dar problema isso aqui. Por mais que seja interessante, abre aspas, a comissão, porque corretor não tem salário, ele é comissionado. Ele é melhor ele abrir mão daquilo dali do que ele carregar um problema pro resto da vida dele depois. Aí já era, vai ter que sair do mercado. É verdade. Pelo que eu vejo, muita gente acaba indo pro jeitinho brasileiro, né? Normal. Pelo jeito, assim, grande maioria, porque é muito processo, cara. Sim. É muito processo. E aí, Nilo, você tem uma novidade aí pra falar pra gente? Sim, nós estamos trabalhando agora com, além das palestras que a gente tem dado, né, apresentado, estamos abrindo agora esse ano, em março, começou de meado de março, para abril, para instituições culturais, instituições religiosas, empresas. Nós estamos abrindo os treinamentos, né, para quem são empresas, treinamentos de venda, como aconteceu no ano passado, com uma novidade. O primeiro treinamento é gratuito para as empresas. E as instituições, nós fazemos acompanhamento do projeto que ela tem, da instituição, e levamos as palestras para elas também. No ano passado, nós fizemos algumas apresentações, inclusive foram apresentações interessantes, porque tem pessoas que elas querem, por exemplo, aumentar o faturamento dela, e ela trabalha com varejo. E ela tem os seus vendedores. E muitas das vezes esse vendedor ele é CLT. Comissionado ou não, ele tem um método de trabalho que é a forma que a empresa trabalha. Mas ele para no meio do caminho. E aí o faturamento diário não acontece, nem no final do mês. A coisa não anda. Então fica sempre naquele... E lá na nossa palestra nós ensinamos tanto para o vendedor quanto para o proprietário, ou sei lá, o diretor, o gerente. Nós fazemos o trabalho de gestão. Eu tenho experiência com gestão, já fui gerente de empresas também que não são do ramo imobiliário. Hoje eu também estou como gerente de imobiliária, mas enfim, trabalhamos há mais ou menos uns 15 anos com essa movimentação. Então, o detalhe da palestra é levar o proprietário daquela empresa ou ao dono, enfim, aquele grupo, um aumento que possa ultrapassar a meta dele semestral, trimestral. Nós fazemos para ele um treinamento forte para recuperar aquele vendedor que deixou de bater meta, aquele vendedor que deixou de fazer o que tinha que ser feito por algum motivo em especial. Levantamos o ânimo, mudamos assim o espírito daquela equipe. E para os projetos de instituições, como religião e tudo mais, por exemplo, no ano passado nós fomos atender uma igreja. Olha que interessante. O pastor pediu que queria, né, crescer a igreja. Então, só que ele estava todo confuso com algumas questões. E nós orientamos como que você faz um trabalho para uma religião, aumentando o número dos seus, por exemplo, seus membros, sem se tornar uma pessoa que seja vista com maus olhos pelos, abre aspas, próprios fiéis. Então nós fizemos um trabalho interessante e vamos continuar esse trabalho também para as religiões, para as instituições culturais, né, e também para as empresas. Então a primeira sempre gratuita e depois a gente vai e analisa, né, como que ela quer fazer isso daí. Se ela quer fazer um trabalho de consultoria, de mentoria de 6 meses, a gente vai fazer um acompanhamento de 6 meses. Tá? E aí, como a gente tem feito, aumentando assim o faturamento deles ou do projeto das instituições. Maneiro. E datas e locais? Bom, todas as pessoas que quiserem contratar a nossa palestra podem também seguir lá o nosso Instagram, palestrante Nilo Deison, tá? Tanto no Instagram como também no Google vocês podem ver lá o nosso trabalho. E as palestras podem ser feitas tanto ou na empresa, se a pessoa quiser, ou a gente analisa a localização e vai preparar o local para fazer essa apresentação. Né? Esse treinamento tem lugar que não tem auditório, nós então temos nossos parceiros para poder trazer a equipe deles para fazer esse treinamento. E aprender é sempre bom, né, Nilo? E às vezes o cara acaba se acomodando nas vendas, né?
Fica naquele feijão com arroz e você pode levar esse diferencial pro Sim. cara dar uma deslanchada. Um exemplo disso foi uma rede de drogarias que nós atendemos, que, por exemplo, o balconista de farmácia, ele tá ali vendendo, e aí o cliente chega para ele e pede um medicamento, vamos lá, um losartana para a pressão. Aí ele toma 2 por dia, então são 2 caixas. E uma outra série de medicamento, legal. Só que ele pode agregar alguns medicamentos como venda adicional, né? Aí o que eu fiz com eles? O seu sistema precisa ter um acompanhamento mensal. Por exemplo, vamos dizer que você comprou no dia 2 3 caixas de losartana, você está tomando 3 por dia. E aí, normalmente é 2, mas eu estou aqui ilustrando. Só que agora eu estou percebendo que o mês está acabando. Antes dele acabar, no sistema já está seu nome e seu telefone. Qual é o trabalho que ele tem que fazer? Entrar em contato e falar, olha, estamos com uma promoção aqui e tal, vamos mandar para você. E esse trabalho, ele é muito detalhado para o balconista, que às vezes ele está ali esperando o cliente entrar. Verdade. Só que para ele vai ter o salário dele no final do mês e talvez uma comissãozinha de alguma porcentagem dos medicamentos. Para o proprietário daquela farmácia, eu estou usando farmácia como exemplo, ele, quando termina e fecha o caixa, o ticket médio daquela loja, se você dividir por número de cliente que entrou, ele tem que bater mais ou menos 10% por cada colaborador do balcão. Vindo pro lado das meninas, que é a perfumista e tudo mais, atendente de salão, por exemplo, de drogaria, chega alguém lá, compra uma fralda para criança. Aí a menina vai lá, pega e dá, e ele vai pro caixa pagar. Tá tudo bem. Não tá tudo bem. Porque para o proprietário, poderia ser mais interessante ela chegar até aquela pessoa e falar assim, mãe, olha, nós estamos com essa pomadinha aqui, que é passadura, tá na promoção. E olha, e tal. Você começa a oferecer coisas adicionais para aquela mãe. Só que a maioria dos funcionários que você entra, exemplo, nas drogarias ou em produtos varejos, você olha para a fisionomia dos colaboradores, estão tristes, para baixos, cheio de problema pessoal, o alto astral lá embaixo, e aí essa galera precisa de palestra. Precisa levantar o astral dela. Isso aí é a mais pura realidade. Se cara. não tiver o acompanhamento que você vai jogar essa galera para cima, já era. Isso se dá para qualquer tipo de produto que você vai vender no varejo. Agora, se você não trabalha com varejo, você trabalha numa empresa que você não é a venda direta, você faz parte de um sistema. Esse sistema você tem ali a sua operação. Só que a sua operação, muitas das vezes, ela tem uma margem ali que você não consegue passar dela. E aí, muitas das vezes, vem a frustração porque não cresce, não consegue aumentar ali de cargo. Uma série de questões tem que ser analisada. E aí, nesse momento, é a hora que o proprietário, o gerente, o diretor, tem que fazer a contratação de uma palestra. Porque a palestra não é, vou lá para ficar ouvindo a pessoa falar meia dúzia de bobagem. Não. Se a pessoa tiver o cuidado de pesquisar, ela vai ver que uma palestra feita de forma estratégica recupera aquele vendedor, recupera aquela equipe e aquele resultado daquele mês, ele pode ou não ser crescente, dependendo de como esse proprietário quer investir. Muitas das vezes ele tem medo de investir em palestra porque ele acha que é perca de tempo. E aí, o que acontece? Ele perde dinheiro na mesa para o concorrente dele. E dependendo de como que o colaborador, o próprio proprietário vai entender e aplicar aquilo. Exatamente. Também, né? Porque ticket médio você tem que dividir ele. O ticket médio que você vê para o varejo, você tem que ver quantos clientes entraram ali. Então você pega e divide quanto que você fez de venda pelo total de pessoas que entraram ali. Vai dar uma margem. Aquilo ali pode ser aumentado através das vendas adicionais para o varejo. E para quem não trabalha com varejo, como que aumenta a produção? Através do aumento também do autoestima, né? Da pessoa. Ela já sabe o que ela faz, o que ela tem que fazer, mas ela pode fazer melhor, ela pode operar melhor, ela pode ser mais proativa. O que eu ganho com isso? Bom, se a pessoa pensar o que eu ganho com isso, ela está fadada à desgraça. Já está errado. Já está toda errada. E é um dos grandes problemas que a gente tem hoje em dia, que ninguém mais faz algo sem esperar algo em troca. Sim. Né? Por que eu vou estar aqui com o Ricardo trabalhando, né, apareceu na TV um dia a mais, eu não estou ganhando nada
num aumento por estar aqui com o Só Ricardo. um salgadinho da Boutique do Pão e um copinho de coca. Não, tô dando Não, esse sim, exemplo sim, é. de que as pessoas hoje pensam somente dessa forma. Por que eu vou me dar um Exatamente. trabalho de não parecer que eu tô com a vida uma porcaria para vender algo a mais se eu não vou ter, na cabeça da pessoa, Sim, um sim. retorno imediato? Então, é algo que tem que ser muito trabalhado também para conseguir ir mudando isso aos poucos. Sim, Né? isso daí é pra gente finalizar essa parte aqui. Eu penso assim, se você está produzindo para uma empresa onde você trabalha 8 horas por dia e você tem um salário X, é hora de refletir. Bom, eu sou infeliz naquilo que eu trabalho, então vem a frase, elege para ser aquilo que amas fazer, deixa que ela te mate. Viva por ela e por ela morra. Se você não vai pro trabalho feliz, você é desgraçadamente infeliz ao sair na segunda-feira pro trabalho, é hora de você refletir. Como? Bom, se eu ganho X, eu vou dividir isso por 30 dias. 30 dias dá tanto. Vou dividir agora por quantas horas eu trabalho. Dá X. É isso que vai me fazer feliz? Não. Mas aonde eu tô hoje trabalhando, eu tenho que dar o melhor, porque aquilo ali vai servir como base de experiência. E agora eu tenho que começar a montar, a projetar o meu futuro. Então eu vou começar a estudar, vou começar a fazer curso, vou começar a fazer alguma coisa para que eu possa sair daquilo dali, me tornar um dono de um segmento, de alguma coisa, ou me tornar até sócio daquilo dali, ou criar o meu próprio negócio. Mas até isso, a maioria das pessoas tem medo, porque elas estão presas na CLT e tá tudo bem. É verdade. Mas pra que ela tá presa na CLT se você vê ela infeliz, cabisbaixo? E aí, se não tiver o acompanhamento de um... Porque eu já fui gerente de equipes, eu já tive 32 pessoas na minha equipe, 31, 32 pessoas na minha equipe. Então eu tinha que lidar com a parte emocional. Eu já lidei com uma moça, eu vou até falar o nome dela, não vou falar o sobrenome para não expor, mas eu vou falar o nome, ela sabe quem é, se ela vê essa programação, Natália. Ela pegou uma vez triste, ela tá sempre ativa, eu tô vendo ela triste. Chamei ela para perto, o que tá acontecendo e tal. Enfim, resumo da história, conversa vai, conversa vem num pessoal ali, ela começou a chorar, abriu a bolsa dela e tinha comprado no Mercadão um negocinho de chumbinho. Nossa. Para poder dar cabo à própria vida por conta de depressão. Ou seja, o trabalho do gerente, do gestor, é recuperar, mas também fazer essa galera produzir. Mas Sim. ninguém quer recuperar ninguém. Eu quero que você produza e que se dane seus problemas. Então, assim, tem toda essa parte. Então, na nossa palestra, nós fazemos todo o trabalho de recuperação intelectual, abre aspas, espiritual e principalmente produtiva. Fazer com que essa pessoa se valorize. Porque aquilo dali é um momento. Vai passar. Né? Como a história da criança, né? Criança no supermercado com a senhorinha, tá lá gritando, eu quero Danone, chorando, e a moça, calma, vai passar. E aí, quando chega no caixa, aí uma das clientes falou assim, dona, eu tô vendo a senhora o tempo todo, vai passar, calma, vai passar. Por que a senhora não dá o Danoninho logo a ela? Aí ela falou assim, não, é porque ela fica assim direto, mas eu tô falando pra mim mesmo, vai passar, deixa ela chorar, senão ela não vai almoçar. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Isso tudo é passageiro. Se ele quiser, o proprietário quiser, ele muda a realidade. É só ele abrir mão de alguns investimentos que não vale a pena e colocar aquilo dali numa outra aplicação, em outro investimento. E é cada um entender sua responsabilidade também. Né? É que também se pensa muito em investimento, assim, entre aspas, material. Mas às vezes esquece de investir na mão de obra, Sim. no ser humano. Que não é um robô. Não é robô, entendeu? Às vezes é melhor investir ali no ser humano e deixar o luxo um pouquinho para depois. Exatamente. Aí só que tem alguns problemas nisso que é cultural de região. Por exemplo, aqui em Campos, algumas empresas elas não têm a mentalidade dos investidores, por exemplo, do Rio de Janeiro, de Vitória, da capital São Paulo, Belo Horizonte, que são onde eles querem que a galera produza mesmo. E eles fazem o quê? Sempre de tempo em tempo, eles trazem um palestrante, eles trazem um treinador de fora, porque a galera se anima. É coisa diferente, é um conhecimento diferente, porque são coisas infaláveis que não se fala a qualquer momento. Você vai falar uma linguagem ali com eles que é exatamente o que eles precisam ouvir, mas isso é prático. Você entrega a eles também um material prático, onde eles vão praticar aquilo ali, vai fazer com que eles tenham uma recuperação. Então isso fica aberto para as empresas e para as instituições também, tá? E o que o Pietro citou é muito certo, né? Esse imediatismo, né? O que eu ganho com isso, né? Às vezes as pessoas me perguntam, né? Que eu venho para a Rede Aurora e tal, faço o programa. Pô, mas você não tá rico? Então eles acham, só pensam nesse retorno imediato de dinheiro. Mas será que eles não pensam em realização, em fazer o que gosta? Será que isso não vale nada? A vida é tão complexa, nós somos seres humanos tão complexos, não podemos ter...
só podem ter certeza absoluta de certas coisas na vida pessoas que leram muito poucos livros na vida. Então, como o universo é complexo demais e todo mundo hoje em dia tem muita certeza, então a gente tem que tomar um certo cuidado com isso, porque é muita coisa para se conversar, para se dialogar e se questionar. Então, na vida pessoal, profissional, né, nos meus ismos, nos meus achismos, nas minhas crenças, eu tenho que questionar tudo. Por que eu faço o que eu faço? Para quê e para quem? Isso me faz feliz, me torna livre, né? Como dizia Nietzsche, o Uberman nascer de você, o amor fati, o amor pelo destino que você tem, enquanto não tem aquele que você quer. E assumir o protagonismo sem culpar os deuses, né? Sem culpar a metafísica. E você dizer assim, não, eu sou protagonista da desgraça, eu sou protagonista também do bem e do mal, porque os dois estão dentro de mim. Nós temos nosso lado bom, nosso lado mal, né? O oceano está ali, as ondas estão indo. Então o oceano não vai impedir que a onda quebre, ela vai quebrar, porque querendo ou não, ela faz parte do mar, do oceano. Assim como o bem ou o mal faz parte da nossa natureza. Por ser, não, eu sou santo demais. Tudo bem, tá tudo ok. Mas se você ver uma injustiça, no sentido, por exemplo, estuprar uma criança, o seu lado mal, se ele pisca o alerta na hora, e você quer uma vingança, e por aí vai. Então temos que ter esse discernimento para a vida profissional se tornar uma coisa bacana, legal. A gente tem que fazer investimento em nós. Treinar, estudar, se qualificar, para poder então, mas para que tudo isso? Chegar lá na frente, não vou ter nada. Se não te faz bem fazer nada disso, tá tudo bem, vai fazer praticar um esporte, que é muito bom. Quem não praticar esporte hoje em dia e trabalha em trabalho pesado, depressão, ansiedade, é certo. Tem um caso que eu devo pensar, né? Eu tô muito parado fisicamente. Era o que eu ia falar também. Meu trabalho até então não tá tão pesado assim, né? O desgaste, ele é mais... E você é mais novo também, né? Não, sim, o desgaste, ele é mais mental do que físico, né? Óbvio, sempre vai ter desgaste. Só que, no meu caso, eu não tenho essa nem retorno, essa compensação, porque uma coisa que eu não pratico é esporte. E eu tava me lembrando aqui, cara, de uma coisa que aconteceu em 2015. Teve um evento no antigo Shopping Boulevard, que hoje é Partage, né? É o Boulevard Comedy, onde a galera tava fazendo um stand-upzinho ali. E foi a minha primeira apresentação, assim, de verdade, né? Digamos assim. E eu lembro que eu tinha aquela câmerazinha, ainda não tinha muito esse negócio de celular com câmera. Uma colega filmou pra mim. Eu fiz lá o texto e tal, e foi muito legal. Era aquele MP4zinho? Era uma câmerazinha digital mesmo. Eu ainda tenho lá em casa. Agora eu vou trazer pra gente fazer anos 2000 aqui. Fizemos 90, agora fazer 2000. Fazemos 2000. Aí ela gostou e tal. Uma outra pessoa perguntou a ela, e aí, ele foi bem? Ele foi bem lá no stand-up. Ele já pode ir pra Zorra Total? Ela, não, pro Zorra Total ele não pode ainda não. Aí eu perguntei aos dois, quem disse que eu quero ir pro Zorra Total? Aí ficou todo mundo assim, como se eu fosse um alienígena. Não, primeiro como se o Zorra Total fosse... Mas de toda forma, até corroborando com isso daí, um exemplo prático meu, muitos eventos, até inaugurações de prefeitura, né, que eu faço cobertura de alguns, seja para bem, seja para mal, muita gente acaba parando e pergunta, mas você é da onde? Você é eu vou aparecer na Globo? Eu vou aparecer na InterTV, eu vou aparecer na Record, ou não, você vai aparecer no... A gente tá na internet e tal, tchau. Já me disseram, pessoas, não me disseram, mas chegou até mim, pessoas que me conhecem desde pequeno, que queriam uma ajuda com a situação de falta de luz contra a Enel, né? Que é caso perdido de toda forma, falando enquanto jornalista. Mas, não, que a gente quer fazer uma matéria aqui para falar tal coisa da Enel no nosso bairro e tal. Fala lá com o Pietro, que eu fiquei sabendo que ele é jornalista, né? Ele tá onde? Tá na Record? Aí a pessoa, né, minha mãe... E logo quando é pra reclamar, lembra da Record, né, cara? É só Record também. É reclamação Record. Aí minha mãe passou... Não, ele trabalha lá na Rede Aurora, ele faz o trabalho, né, 100% pela internet. Não, deixa quieto que ele é peixe pequeno, então. Caraca. Você imagina... Nem disfarça. Você imagina a decepção que é você não ouvir da pessoa, mas saber que uma pessoa
que me conheceu quando pequeno, que eu Cara, conheci aquela pessoa, que sabe que o meu sonho sempre foi estar fazendo isso daqui, falar que o que eu tô fazendo hoje não vale de nada porque eu sou um peixe pequeno, porque eu não tô na Record. Aí, mesma coisa. Quem disse que em algum momento da minha vida eu quis trabalhar na Inter TV, que tem qualidade de bairro, ou da Record? Pô, eu tô num lugar que cai aqui quase de paraquedas, mas quando eu vim aqui pela primeira vez, sabia que eu queria. Aí muita gente fala também, para poder concluir que o tempo já tá acabando. Ah, não, que você tem que fazer uma faculdade, porque com a faculdade você vai conseguir chegar num lugar tal bom. de você tem que, né? É. Você tem que. Quem Você tem disse que eu quero fazer faculdade de jornalismo agora? Afinal, eu já estou trabalhando, não preciso Você de já é faculdade jornalista. para ser jornalista. E quem disse que eu considero um local, um veículo de imprensa melhor do que a Rede Aurora e que eu quero subir mais um degrau na minha vida? Os degraus que eu tenho para subir profissionalmente são aqui dentro da Rede Aurora. E você que escolhe os degraus. Exato, não só as pessoas não podem escolher para mim. Pessoal, você tem que. Eu odeio isso, cara. Isso dá uma raiva. Não, Dá uma é raiva horrível tão isso. grande, cara. E infelizmente a gente ouve isso cada vez mais, né, Isso aí, Anil? para finalizar, é interessante que você falou. Por que eu tenho que fazer isso, né? Não tenho porquê. Se você tem um objetivo na vida e você não precisa dar satisfação, por exemplo, ao sistema, que foi o meu caso, eu só tenho a 4ª série e eu tenho 16 obras lançadas, uma nos Estados Unidos, uma na Itália, faço parte da Academia dos Intelectuais do Brasil, na cadeia Darcy Ribeiro 28, outras academias de letra. Enfim, como que eu cheguei lá? Não foi por pretensão, foi assim, abre aspas, autodidata, de tanto que você vai estudando e pesquisando, você vai chegando a lugares que você nem pretendia, a porta vai se abrindo normalmente. Ah, mas você tem que fazer aquilo, você depende, tem que. não quero. E O você. tem que partir de você mesmo. E você sendo autodidata, às vezes você vai numa fonte muito melhor do que a convencional da escola. Exato. Sim. Você vai na Muito. fonte certa. Não sei se vocês vão concordar comigo, principalmente o Nilo, mas porque muitas das vezes o sistema, né, que controla principalmente o sistema educacional, não quer que você chegue em certas fontes. Não, nem A pode. tal da história, então, meu amigo. isso daí Aí, já que é a um- gente aprende coisa errada na história da escola. Isso daí já é uma outra conversa, um pano que vai longe, Vai. aí já é um Muito. termo filosófico que a gente entraria, nossa, é uma outra coisa, é um problema. A grade curricular aqui no Brasil é uma bagunça. Exato. Eu não Sim. tenho moral para falar de sala de aula, porque eu tenho a 4ª série repetir 2 vezes. Eu, né, fui criado num complexo alemão, enfim, mas não tive pai para cuidar, minha mãe trabalhando, então eu vivia na rua. Então realmente eu não tive uma educação dentro de sala de aula. Minha educação veio dos livros que eu aprendi a ler depois dos 30 anos. Então eu nunca havia lido um livro na vida. Hoje minha casa é uma biblioteca. Então quer dizer, Mas tudo... isso mostra, prova também certa parte desse ponto. Porque Sim. o que você não teve na escola, e até ao próprio Amparo de forma social, dizendo, você teve sozinho, né? Sozinho. O Autodidata. interesse, né? por A conta do seu disposição. interesse. E às vezes você foi na fonte melhor do que a da escola. Hoje eu sou um homem tecnicamente morto porque eu não acredito em quase nada de tudo que existe dentro dos sistemas. Então eu sou um tipo de pessoa que provoca filosoficamente, fundador no mundo da filosofia da imparcialidade participativa. Podem pesquisar no Google e aonde vocês quiserem e vão encontrar lá muito material, artigos publicados, enfim, por aí vai. Finalizando, acredito muito na questão de que você precisa fazer com que a vida ela se justifique por heroísmo, tomar o protagonismo dela e você fazer os seus testes. Você vai errar toda hora até você acertar. E quando você acertar, você vai falar, agora consegui. Aí vem um afã de uma dose mais forte, você vai atrás da outra e por aí vai. Até acabar esse eterno retorno. E a gente partir. Não tem jeito. Somos seres humanos, demasiadamente seres humanos. Isso aí. Humano demais. Nilo, infelizmente o nosso tempo estourou. Agradeço muito, mais uma vez, é sempre um prazer tê-lo aqui conosco. Agradecer ao nosso Cris paraguaio, né? Participar aqui comigo. É sempre bom, né? Ter uma pessoa legal na bancada. Rapaz, é a camisa que tá diferente, né? Que hoje eu vim de azul. Só a camisa que tá diferente. É só isso. Que hoje você resolveu mudar um pouquinho. Só isso. Não dá nem pra perceber. Mas obrigado, viu, Ricardo? Tamo junto aí. Cara, sempre. Próximas semanas, se precisar, né? Tá bem. A hora que precisar, estamos às ordens. Agora com
novo horário do Zoom Aurora fica mais tranquilo pra mim. É isso aí. Que o outro horário às vezes não ia dar. Mas... Nem pra mim tava dando mais, pô. 4 da tarde. Tá louco, horário ruim, bicho. E é isso. Até quarta-feira. Valeu!